Bom dia para quem me conhece, né? E para quem não me conhece, Ricardo. Quero poder citar para vocês algumas coisas aqui, né? Que nós aprendemos com o dia a dia, né? Quem aprende com seus erros é sábio. Quem aprende com os erros dos outros é mais sábio ainda, né? Eu quero não me alongar muito, que são poucos minutos, mas por assistir algumas coisas que a gente se vê na internet, é algo que me chama a atenção, tá bom? Porque há algo muito importante. Tem uma coisa que até o próprio Vampeta, eu vou fazer uma mesclação aqui, uma mesclagem das coisas. Não vou me engessar em um assunto, até porque eu gosto de estar falando e vem na minha mente e eu vou largando. E vem outras palavras e eu vou ligando uma coisa com a outra. Vampeta diz assim, na Jovem Pan: quando a briga é dentro de nossa casa, a gente fica, olha os vizinhos, cuidado com os vizinhos. Mas quando a briga é com os vizinhos, ou lá na rua, todo mundo sabe ir na janelinha da porta, olhar, ou cala a boca, para ouvir o que os vizinhos estão falando. Se vocês concordam, deixa o comentário aí embaixo, fale aí, seja homem, seja mulher, seja corajoso, porque Deus gosta quem anda com coragem. Há uma palavra de um certo irmão chamado Hafner, que diz que o não liberta. Admita quem você é. A Bíblia diz que aquele que diz que é e não é, engana a si mesmo. Admita que você não sabe isso, não sabe aquilo, você não pode, você não sabe. E é melhor, tá bom? Então, para citar isso, que muita gente se preocupa com como se comportar. Eu já ouvi, já falei isso, e já ouvi um pastor falar: rapaz, se um pastor correr para pegar o ônibus com a Bíblia na mão, o pessoal fala: ó, o pastor correndo. Parece até quando a gente vai ser cristão, a gente se torna um idiota. A gente nasceu de novo e se tornou uma criancinha. Como se nós não soubéssemos nada. Como se apagasse nossa mente. Claro que a Bíblia diz que a gente não pode ficar pensando nos pecados, nos deleites da vida, no preceito do mundo, né? A velha criatura morreu, se fez uma nova criatura. Não quer dizer que você sabia lutar karatê e aceita Jesus e desaprendeu, não. Não é nesse sentido. É você não ser cristão e ficar pensando nas coisas erradas que você fazia, boa para a carne, para o pecado. É nesse sentido. Então vamos lá. A Bíblia diz que Deus não estima o rico mais do que o pobre. E também está escrito em Romanos, a carta aos Romanos, que Deus, cerrar e fechar. Fechou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Essas duas palavras me chamam muita atenção. Desde quando eu em 93 levantei a mão a Cristo, que li esta palavra, a gente gosta muitas vezes quando somos humilhados, isso e aquilo, que a gente lê esta palavra, que Deus não estima o rico mais do que o pobre, né? Porque muita gente se engana, que pensa que só os pobres vão ser salvos e os ricos não. Não, é quem obedecer às palavras de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, seguir a sua palavra. O próprio Jesus disse que o falar demais não leva a lugar algum. Não sejais como os escribas hipócritas, que falam em repetições, mas não fazem a vontade de Deus. Não é isso? Então, eu olhando ontem, eu citei essas duas palavras, porque eu olhando ontem na internet, os micos do jornalismo brasileiro. Aí passou repórteres, que é uma luta, né? Até o narrador falava assim: vamos agora para a televisão. O lugar infernal. Ele narrava meio que na ironia, né? Para as pessoas rirem. Lugar infernal. Todo mundo correndo de um lado para outro, todo mundo cansado, cada um querendo pegar notícias para falarem. Mas quando eu comecei a meditar, Batista, que foi jogador da seleção brasileira em 70, 78, se eu não me engano também, 78, Batista, jogava muito. Na Copa, eu acho que foi de 2014, se eu não me engano, Batista estava do lado para comentar, ele fechou o olho assim e caiu, desmaiou, né? Várias repórteres âncora ali, na hora de dar notícia, caiu e desmaiou. O rapaz que estava saindo para presidente
eu acho que foi na Suécia, que era presidente não, primeiro-ministro, ele foi dar entrevista e ele ficou com ânsia, ficou com aquela agonia para vomitar. E ele conversando com a repórter, a âncora, ele sentiu, deu para ver que sentiu que foi até a boca, mas ele estava ao vivo, ele quis manter a postura, ele engoliu. E eu olhando isso tudo, entendeu? Eu olhando isso tudo, repórteres na rua fazendo entrevista, um caminhão passou e tombou um, o outro estava no meio da rua falando da estrada que era estreita, o ônibus quase leva ele na frente. O repórter estava entrevistando, a água, o carro passou, molhou ele todo, né? Uma repórter foi falar assim, e ela está aqui, o seu marido está preso, a mulher saiu com um balde de água, jogou na repórter. E eu olhando tudo isso, né? Olhando os micos, as quedas, uma repórter linda, toda de calça jeans, foi descer a escada, fazendo uma reportagem ao vivo, escorregou, caiu, né? Neto, que foi jogador do Corinthians, foi fazer uma cena assim do futebol, num programa dele, o pé entortou, ele caiu. Raul Gil, com Luciana Gimenez, conversando, foi sentar, o coisa estourou, o puff, não sei o que é, estourou, a cadeira queria cair com ele foi sentar no puff, estourou, e ele fez aquela coisa engraçada e se jogou no chão. E ali, como eu gosto de assistir e meditar tudo, Ana Maria Braga, o rapaz mostrando como é que se faz o queijo, e Ana Maria Braga um pouco gripada, e a câmera, né, das pessoas que gostam de pegar mesmo o ato de cada um, mostrando ela puxando o nariz. E ela pegou o pano de prato para limpar o nariz. E com aquele próprio pano de prato, o rapaz enxugou o queijo. E ela cortou, comeu um pedaço, deu um pedaço a Louro José, na época. E eu meditando, né? Eu aprendi muita coisa com o Salomão, de olhar e meditar. Uma coisa é você fofocar, outra coisa é você olhar o dia a dia. Como hoje a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, a favorita era a Argentina grandemente. Mas a Arábia Saudita, por ser um país ali do Oriente Médio, Catar, é vizinho do Catar, o sol é muito quente, a disposição dos jogadores da Arábia Saudita era terrível. Não perdiam uma dividida com os argentinos cansados. Tem nem tudo que parece ser, nem tudo que parece que vai dar certo, dá. Eu quero dizer pra você que você não se preocupe não, meu irmão, meu amigo. Se alguma coisa der errado pra você, se você tomar uma topada, se der errado no trabalho, se você fazer alguma coisa que não deu certo no trabalho, né? Claro que todo mundo quer acertar. Mas eu meditando ontem, o William Bonner, na época, Fátima Bernardes, parou de falar e ele ficou olhando para o computador. E ele falou, desculpa, Fátima, eu fiquei aqui tão empolgado que eu esqueci. Todo mundo erra, gente. É por isso que eu quis citar essa palavra, que Deus não estima o rico mais do que o pobre. Todos erram. Todos têm necessidades fisiológicas, todos podem ter doença, todos um dia vai morrer até a vinda de Cristo. O meu pai sempre dizia, o homem pode ser rico como for, mas quando ele morrer, ele não vai poder fazer nada por ele. Davi também dizia, o rei Davi, o homem morrer, ele vai deixar para quem o que ele tem? Porque ele não vai poder levar. E pai já dizia assim, ainda que coloque o ricão dentro do caixão, alguém tem que levar ele. Olha, ele não morre e não entra no próprio caixão, porque ele tem milhares de dólares. Quando ele morrer, vão ter que fazer tudo para ele. Talvez alguns vão até zombar, não tinha dinheiro e agora? Porque a morte ninguém engana. Só quem vence a morte é Jesus Cristo, só quem venceu foi Jesus Cristo. E aquele que estiver com Cristo, o Senhor é poderoso para fazer vencer a morte. Ainda que passe pela primeira morte, que é a física, a segunda morte, como ele disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Deus não estima o rico mais do que o pobre. Tire da sua cabeça se você é pobre. Tire da sua cabeça se você não tem uma televisão como eu não tenho. Entendeu? Há muito tempo, desde 82, eu não sei o que era ficar sem assistir uma Copa do Mundo e um campeonato brasileiro. Eu estou falando isso para me abrir logo, entendeu, gente? Para vocês entenderem que a gente não deve se achar uma coisa que nós não somos. Esse ano eu não assisti praticamente jogo nenhum da seleção brasileira. Da seleção brasileira não, que por mim perde. Não estou nem aí, nem estou chegando. Mas eu gosto da Argentina, da Alemanha e da Inglaterra. Mas desde 82 eu não sei o que era ficar sem assistir uma Copa do Mundo, os 3 jogos.
E esse ano eu já assisti um jogo, não queria assistir esse domingo, que foi um jogo do Catar. Ontem foi um jogo que eu não me interessei, Inglaterra. E hoje eu assisti aqui pelo celular o da Argentina. O da Argentina eu assisti pelo celular, o segundo tempo, que eu não estava lembrado do jogo. Eu nem sabia que ia ter jogo, eu não tenho televisão. Entendeu? Eu não tenho televisão na sala, na cozinha. Aqui em casa tinha 3 televisões. Na sala, na cozinha não tem mais. E aí, o Campeonato Brasileiro foi a mesma coisa. Assisti jogo do Flamengo, não assisti nenhum praticamente, assisti pelo celular. Isso dói, mas a gente tem que aprender com as vacas gordas e as vacas magras. Mas não é isso que vai me dar vida, é Jesus. Mas claro que eu quero assistir os jogos. Eu amo a Copa do Mundo, eu gosto. Mas como Deus não estima o rico mais do que o pobre, o que vale é ter a salvação. Por isso que eu estou falando a você, não tenha vergonha de dizer quem você é, não tenha vergonha de dizer de onde você veio. Ontem eu assisti um documentário de um rapaz que morava em uma casinha. E ele, com o celular, ele começou a inventar um tipo de não sei o que lá, um aplicativo no celular. O cara agora tem dinheiro que não é brincadeira. E até o rapaz que estava fazendo o programa disse, o povo pensa que a gente está mentindo. Mas só não acerta quem não quer. Só não vence quem não quer. Então a gente tem que lutar para vencer. Eu tenho que sair desse casulo que eu tô, dos problemas que eu estou passando com minhas filhas, minha mulher com problema de saúde, e o meu filho precisa vencer as coisas que ele tem para vencer, cada um de nós, e acordar e lutar para vencer. Homens do passado metiam a mão na enxada. Homens do passado trabalhavam com gado, com cavalo, carregando fumo no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, na Bahia. Homens que trabalhavam 4 horas da manhã, acordavam. Hoje, 9 horas é cedo para todo mundo ainda. E Deus não estima o rico mais que o pobre, né? Outra parte, Deus fechou todos debaixo do céu, todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Por quê? Porque Deus não amou Abraão mais do que fulano, não amou Ciclano mais do que Beltrano. Quando a Bíblia fala que ele amou mais Jacó do que Esaú, é uma maneira de falar. Mas Deus não é injusto. Não há injustiça na lei de Deus. Quando ele fala que ele cerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos, ele quer dizer, sabe o quê? Que tanto o que nasceu de uma família rica, que nunca tocou a mão em ninguém, que sempre fez o bem para todo mundo, como aquele que matou e mata, ele ama da mesma forma. Só que a preparação, o traquejo que ele vai dar, vai ser diferente. Você tem 2 filhos, um é mais obediente do que o outro, o traquejo vai ser diferente. Não é porque você bateu naquele que é desobediente, deu uma surra, que você vai bater naquele que não fez nada, porque você bateu. Não, bata no desobediente. Dê os bolos. Estou falando no tempo antigo, viu? E hoje eu dou. Hoje não dou mais porque meus filhos são de maiores. Mas se conversar comigo, vai achar. Estou falando para autoridade, quem quiser ouvir, que eu provo na Bíblia. Porque o Ocidente é baseado na palavra de Deus. As leis do Ocidente é baseada nas diretrizes da Bíblia Sagrada. Ensinar o filho, respeitar o próximo, respeitar a mulher do seu próximo. Entendeu? Vai lá alguém dizer nos países islâmicos que é errado o homem adulterar e tomar 30 chibatadas na rua. O sargento Farru, ele vai estar fazendo um projeto aí para quem estuprar criança, quem matar mulher, quem matar como matou o Major, matou o Major quinta-feira, queimado no carro, no fogo, porque ele filmou ali na favela, mataram o Major, o bombeiro, deixou a família. Os juízes não estão nem ligando, o STF, ninguém. O sargento Farru deseja fazer um plano para pena de morte. O sargento Farru disse que ele sabe quem é bandido, ele conhece bandido no olho. Ele disse que tem bandido que dá para conversar, tem bandido que dá para dialogar, mas tem bandido que não ama ninguém, nem a mãe. E é verdade, tem bandido que... Tem aquele pai traficante que fugiu e largou o filho foi preso, e aí? Imagine você e eu. Então, Deus cerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Abra seu coração, confesse a Deus quem você é, que não presta, que não vale nada, que tem vontade de fazer acontecer, e Deus será contigo. Amém? Tentarei mais tarde fazer outro vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.